E aí, galera, tudo bem? Hoje estamos de visual novo, mesa, vaso, carrinho, para explicar a vocês como funcionam as preposições de lugar. Então, o que são as preposições mesmo? São aquelas palavras que vão fazer a conexão entre elementos, né? Talvez, muitas vezes, até entre verbo e um elemento. Mas aqui hoje, especificamente, nós fizemos uma aula somente de preposição de lugar para que você entenda que muitas vezes você vai precisar identificar um elemento em relação a outro. A questão de proximidade, a questão de distância, a questão de se está à frente, se está à direita, à esquerda e assim por diante. A gente vai ver nessa aula e você vai entender melhor. Me acompanhe agora com o vaso e com o carrinho. Vamos lá. O vaso está aqui no centro, certo? Eu tenho o carrinho. O carrinho está perto do vaso. Perto. Por quê? A distância é pequena. Então, o carrinho está perto do vaso. O vaso está perto do carrinho, certo? Se eu coloco este carrinho aqui, ó, bem distante, eu digo que o carrinho está longe do vaso. O vaso está longe do carrinho. Longe, podia estar lá. Longe, está aqui. Está longe, ó. O carrinho está longe do vaso. O carrinho está longe do vaso, certo? Agora, eu disse que aqui é perto. Está na proximidade, eu disse que aqui está longe. Agora, a gente vai ver exatamente a localização em relação a estar aqui, a estar aqui, a estar aqui ou aqui, certo? Então, vamos lá. O carrinho está perto do vaso? Sim, certo? Mas também o carrinho está ao lado do vaso. Lado direito, lado esquerdo, tá? O carrinho está ao lado direito do vaso. O vaso está ao lado esquerdo do carrinho. Ao lado de. Essa é uma preposição de lugar. Em frente de. Quem está em frente de? O carrinho está em frente ao vaso, em frente do vaso. Neste caso agora, que o carrinho está aqui atrás, o vaso está em frente ao carrinho. O carrinho está aqui, ó, escondido. O vaso está em frente ao carrinho, certo? O carrinho está em frente ao vaso. Ok, novamente o carrinho eu vou colocar aqui. Eu tenho o carrinho ao lado do vaso. Agora, se eu coloco o carrinho aqui, vocês não estão vendo, hein? Tá escondido aqui, mas ele está atrás. O carrinho está atrás do vaso, certo? E aqui, o vaso está atrás do carrinho. Observem que vai depender do item, qual é o ponto de referência. Se eu quero falar sobre o vaso está atrás do carrinho. Agora, se eu quero falar do carrinho, ele como ponto de referência, eu posso falar o carrinho está atrás do vaso. Ou o carrinho está à frente do vaso. Entenderam? Vai mudar de acordo com o elemento. Então, aqui eu tenho o carrinho em frente ao vaso, o vaso atrás do carrinho, certo? Quando eu digo em frente de, pode ser também na frente de, ok? Então, aí vocês vão ver algumas variações, porque frente é uma palavra feminina. Então, se falar em frente de, que é algo menos definido, ou na frente de forma mais definida. Aí não tem grande diferença, é importante que você pense. O carrinho está na frente do vaso.
O carrinho está em frente ao vaso. Muda alguma coisinha ali bem pequena entre a preposição, mas você vai entender que se trata desta posição, de alguém estar diante, em frente a outro, certo? Uma outra preposição aqui que você vai observar o carrinho, tá? Este movimento aqui, o carrinho está em volta do vaso, em volta. Em volta pode ser ao redor, próximo. Você não sabe se está à direita, à esquerda, frente ou trás. Mas quando você fala ao redor é estar em volta, é estar próximo, ok? Então, o carrinho está ao redor do vaso. E pode até pensar nesse movimento mesmo, tá? Ao redor. Ok, tem o vaso aqui. Vamos colocar o carrinho dentro do vaso. Então, o carrinho está dentro do vaso. Vejam que ao invés de eu dizer dentro de o vaso, eu juntei. Lembram lá das contrações? De mais o do. Então, eu tenho o carrinho dentro do vaso. O carrinho fora do vaso. Ele não está aqui, certo? Ele está aqui. O carrinho está fora do vaso. Aí, eu tenho aqui o vaso agora. Eu tenho o carrinho, que é o meu elemento que a gente está analisando. Vou colocar um terceiro elemento. Ah, essa aqui, gente, essa aqui é Rebeca. Rebeca. Vaso, Rebeca, que é minha boneca. E tem o carrinho. O carrinho, ele aqui, o carrinho está entre estes dois itens. Entre o vaso e entre a boneca. Entre o vaso, entre a Rebeca. O carrinho está entre, no meio, ok? Entre pode ser, se tivesse ainda um outro elemento, por exemplo, aqui e aqui o meu celular, eu tenho 1, 2, 3, 4 coisas, certo? O carrinho continua entre o celular, entre o vaso. Entendem? Entre é esse o between do inglês, é este meio. É estar entre dois elementos. Vamos retirar agora a Rebeca da tchau. Tchau, Rebeca. Ela é linda, né, gente? E vamos retirar o celular. Ok, agora vamos... Eu vou virar o vaso só para facilitar, tá? É um vaso ainda. Vou colocar ele aqui. E aqui? Como que eu falo? O carrinho está em cima do vaso. O carrinho está em cima do vaso. Ok. Agora eu vou olhar para o vaso. O vaso está embaixo do carrinho. Eu mudei a referência, vou mudar a preposição, porque aqui eu não estou mudando a posição das coisas, certo? O carrinho está em cima do vaso, o vaso está embaixo do carrinho. Ou, se eu quiser mudar, vamos colocar assim. O carrinho está dentro e embaixo do vaso, certo? Assim, então, vamos inverter. Aqui, ó, inverti. O carrinho está embaixo do vaso. O vaso está embaixo do carrinho. Entenderam? Uma observação aí, um erro muito comum. Em cima, duas palavras, tá? Essa expressão, essa locução prepositiva, são duas palavras. Em cima, em preposição, cima indicando essa posição. Embaixo é escrita de forma junta. Então, embaixo é junto. Em cima é separado. Aí uma regra de gramática para você. Embaixo, em cima, são essas preposições. Então, em cima, embaixo. E existe uma um pouco mais, digamos assim,
formal, até para indicar mais em textos do que bem em lugar, tá? Talvez encaixaria numa outra aula aqui, mas eu vou colocar para vocês já entenderem a referência, porque também pode ser usado para lugar. Então, vai que você vê. Por exemplo, aqui o carrinho está em cima do vaso, certo? Mas o carrinho também está sobre o vaso. Sobre é a ideia de em cima também. Pode ser em outro contexto, ideia de a respeito de, ok? Mas pensando em lugar, que é a nossa aula, o carrinho está sobre o vaso. Sobre o vaso. O carrinho está sobre o vaso. O carrinho está em cima do vaso. Em cima, sobre, tem aqui dentro da preposição de lugar esse sentido semelhante. Agora aqui eu tenho carrinho embaixo, lembram? Carrinho embaixo. Mas também o carrinho sobre. Sobre, de novo, sobre. São palavras semelhantes, mas parecidas, né, no som. Mas notem, sobre, em cima. Sob, o carrinho está sob, embaixo, tá? Então, sob é indicado para embaixo também, certo? Ainda em relação a embaixo, o carrinho está embaixo do vaso, certo? Existe também a possibilidade de você dizer debaixo do vaso há um carrinho. Debaixo. Então, debaixo, embaixo vão ser semelhantes. Vai mudar um pouquinho a ordem da frase, tá? Por exemplo, o carrinho está embaixo do vaso. Essa sentença está correta. Agora, para eu usar debaixo, eu tenho que mudar um pouco a ordem. Eu vou usar como referência o vaso e não mais o carrinho. Então, eu digo, o carrinho está debaixo do vaso. Debaixo do. Embaixo de, certo? O carrinho está acima do vaso? Sim, posso dizer acima também. Talvez eu poderia dizer, o carrinho está em cima e acima talvez seria aqui. Não tem este contato, tá? Então, pode ser nessa situação? Pode, mas o mais indicado é em cima do vaso, acima do vaso, certo? Não é porque é mais distante, é porque não há este contato. Então, o acima, em relação à preposição de lugar, tem essa indicação de posição, tá? Mas sem necessariamente esse toque, tá? É como se fosse perto de, certo? Perto de, ao lado de, em cima de, acima de, certo? Então, é um pouco parecido. Você tem que entender que em cima, acima, de qualquer forma, vai ser algo que vai estar sobre, lembram? E embaixo, abaixo, é a ideia de estar sob. Ok, a aula de hoje foi só sobre essas preposições de lugar. Talvez soou um pouco confuso para você? Vá com calma, você vai entender aos poucos, tá? Essas preposições você vai ver em outras situações, que não vai ser só de lugar, mas sim a posição dentro de um texto, então vai mudar um pouquinho. Mas em relação ao lugar, se você estiver, por exemplo, perdido, se você quiser saber onde está determinado item, você vai usar muito essas preposições de lugar. Em cima de, embaixo de, lembrando aí junto, separado, perto de, longe de. Essas são básicas para que você entenda, localize algum item talvez que você está procurando. Se você vai numa loja e você chega e fala, onde está a seção de brinquedos? Está perto dos alimentos frios, talvez. Onde está os sapatos? Está embaixo das roupas.
Então, você tem várias possibilidades aí, você vai usar demais essas preposições. Então, fique atento, fique atenta e vá com calma, faça os exercícios, vou deixar uma lista aqui para você testar, inclusive com gabarito, para que você consiga fazer e entender melhor como são essas preposições de lugar. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima.